Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando esta segunda-feira com mais um artigo da Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429, atualizada pela Lei 14.230. Hoje eu quero falar de um artigo muito importante. Tivemos uma alteração significativa nesse artigo que trata sobre justamente a apresentação de declaração de bens por parte daquele que está ingressando ali como servidor, né? E também de forma, como podemos dizer, frequente, esse mesmo servidor que tomou posse, entrou em exercício, ele vai ter que apresentar a declaração de bens ao longo do tempo. Então vamos observar aqui hoje qual é essa periodicidade, se existe alguma sanção pela não apresentação. Então é um artigo que é muito cobrado em prova. Tudo bem? É o artigo número 13. Vamos a ele então, pessoal? Olha só. Começando, o artigo número 13 prevê o seguinte, logo no seu caput, que a posse e o exercício de agente público ficam condicionados, então depende da apresentação de declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza, que tenha sido apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, certo? A fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. Então, professor, mas você disse para nós declaração de bens. E aqui você está afirmando declaração de imposto de renda. Ora, essa declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza, ela substitui a declaração de bens. Porque, veja, a intenção aqui do legislador é uniformizar. Se todos os anos o servidor que já está em exercício, ele apresenta uma declaração de bens, informando quais são os seus bens de forma atualizada, por que não utilizar essa declaração de bens como uma forma de garantir essa uniformização? Então, a posse e o exercício do agente público ficam condicionados à apresentação dessa declaração de imposto de renda e proventos que foi, de qualquer forma, apresentada à Secretaria da Receita Federal. Certo? Parágrafo 1º, ele foi revogado. Na verdade, esta lei de improbidade administrativa, só para vocês terem uma noção, o artigo número 13, ele previa que a posse do agente público ficava condicionada à apresentação de declaração de bens e valores. Agora nós temos o que como mudança? A apresentação dessa declaração de bens. E o parágrafo 1º dizia que a declaração compreenderia imóveis, móveis, semoventes. Esse parágrafo 1º ele foi revogado porque tudo isso consta dessa declaração apresentada à Receita Federal, ok? Então omitiu-se aqui esse parágrafo 1º. Parágrafo 2º. A declaração de bens a que se refere o caput desse artigo será atualizada, e aqui nós temos a periodicidade, anualmente e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, do cargo, do emprego ou da função. Então há uma atualização anual dessa declaração de bens. Será apenado, e aqui a mudança mais significativa, com a pena de demissão, porque antes era demissão a bem do serviço público. Nós temos duas modalidades de demissão: demissão e demissão a bem do serviço público. Antes, aquele que não apresentava, se recusava, por exemplo, a pena era de demissão a bem do serviço público, ok? Agora não. Nós estamos tratando de uma demissão simples, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. O agente público que se recusar a prestar a declaração dos bens dentro do prazo determinado ou que prestar declaração falsa. Então, não prestar ou prestar com dados falsos, pena de demissão sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Parágrafo 4º, ele foi
revogado porque ele previa que o declarante poderia entregar cópia da declaração anual de bens. Veja que agora já está bem claro, expresso, que isso será apresentado, né? Logo, já no artigo 13, no caput, já fala dessa apresentação dessa declaração. Tá bom? Esse, então, é um importante artigo 13, fiquem atentos, declaração anual, declaração de imposto de renda, pena de demissão. São as 3 informações importantes. Um grande abraço para vocês, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.